Esse nutriente que nós vamos conversar hoje faz parte das 6 substâncias que mais impactam de maneira positiva na redução da morbimortalidade por doenças de maneira geral. Ele também tem um papel muito importante na saúde cardiovascular de maneira direta, com uma ação extremamente anti-inflamatória e equilíbrio das estruturas, né, ligadas ao processo oxidativo e o próprio manejo da inflamação no corpo. Essa substância é o ômega 3. Você provavelmente já ouviu falar sobre toda essa história ligada ao óleo do peixe, mas será que essa é a principal fonte? Só existe essa fonte? Qual o mecanismo de ação? E, de fato, qual é a história do equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6 no corpo? Será que isso é realidade? O quanto isso impacta? Qual a melhor estratégia e até mesmo, né, o melhor mecanismo ali de suplementação? Como escolher um bom suplemento? Como buscar na alimentação? Todos esses são os temas que nós vamos conversar hoje no nosso episódio do podcast. Meu nome é Guilherme Takassi, eu sou médico, trabalho nessa frente bem voltada para a construção de saúde, e o nosso objetivo aqui, em todos os episódios, é conseguir pegar aquele conhecimento médico que se apresenta de uma maneira muitas vezes complexa, difícil de se entender, e trazer isso para vocês de uma maneira simples e prática, para que todos consigam ter acesso a todo esse passo a passo ligado à construção de saúde. Então, nós vamos passar por todo um processo inicial aqui da discussão do que de fato é o conjunto dos lipídios, onde, né, nós temos como um dos itens o próprio ômega 3. Lembrando que é importante você entender isso, afinal, né, um dos principais pontos associados aos benefícios do ômega 3 é o impacto positivo sobre todo o processo conectado à distribuição dos triglicéridos, à distribuição do colesterol no corpo, e por isso, né, essa ação muito positiva sobre a saúde cardiovascular. Porém, você vai perceber que não é sobre só o sistema cardiovascular que o ômega 3 tem um impacto muito positivo. Ele vai muito além, né, atua ali de maneira extremamente estratégica sobre metabolismo da glicose, sobre doenças que envolvem o sistema imune, sobre até mesmo o metabolismo ali de construção muscular, o melhor processo de uso dos aminoácidos para a construção estrutural no corpo. Para começar a nossa linha de raciocínio, como eu disse, e normalmente nós fazemos por aqui, eu vou discutir todo o manejo bioquímico da substância e depois, né, você vai perceber, através da bioquímica direta, que não tem nenhuma complicação, como eu disse, é totalmente possível você entender isso de maneira simples, para, né, depois nós discutimos até mesmo quais os melhores alimentos para se usar, se só vale a pena só uma fonte vegetal ou só uma fonte de origem animal, se vale a pena um mix entre todos esses alimentos, qual o melhor passo a passo até chegarmos ali na suplementação de fato. Então, para iniciar nossa linha de raciocínio aqui, eu quero primeiro discutir com vocês sobre o conceito dos lipídios. Então, algo comum, né, sobre essa definição é que os lipídios, na realidade, é um nome que se criou exatamente para definir um conjunto de moléculas que tem uma característica em comum, e essa característica em comum é que todas essas moléculas, né, não se misturam com a água. Então, são moléculas hidrofóbicas que nós chamamos. E por isso, elas fazem parte do grupo dos lipídios. Só que nesse grupo dos lipídios, nós dividimos essas moléculas em moléculas que são sólidas à temperatura ambiente e moléculas que são líquidas à temperatura ambiente. Essa é uma definição dentro já do grupo das moléculas que não se misturam com a água, que são os lipídios. As moléculas que têm uma característica à temperatura ambiente, que são mais sólidas, elas apresentam ali, né, o nome de gorduras. Então, nesse grupo, nós temos gorduras ali que são de origem animal, como a própria gordura saturada, que na realidade é uma molécula que apresenta só ligação simples entre os carbonos. Você não precisa guardar todos esses conceitos, é mais para você entender de maneira geral. E existem também
né, as gorduras que são sólidas à temperatura ambiente, como eu acabei de descrever, mas de origem vegetal. Um exemplo, né, bem comum é o óleo de coco. Nesse grupo, nós temos então dentro dos lipídios as gorduras saturadas, de origem vegetal ou de origem animal. De origem animal, a gordura que está presente lá na carne, por exemplo, a banha de porco é um outro exemplo, e as de origem vegetal. E o exemplo principal aqui é o óleo de coco. Por outro lado, dentro, né, dos lipídios, nós também temos aqueles que se apresentam à temperatura ambiente, né, só que agora se apresentam como um líquido, e são os óleos, de maneira geral. Existem os óleos que a conexão entre os carbonos ele apresenta uma ligação ali que não é simples, né? Então ele pode ser monoinsaturado, já que, como eu disse, nas gorduras, quando todas as ligações entre os carbonos são simples, nós chamamos de saturado. Aqui nos óleos, é uma característica que apresenta nos óleos em si, para eles estarem ali na temperatura ambiente, no estado líquido, é exatamente essa ligação dupla que insatura a molécula. Então, quando essa ligação dupla se apresenta na posição 9, é o que nós chamamos de ômega 9. O ômega é uma definição para onde essa ligação insaturada, onde acontece a insaturação entre os carbonos, em qual posição. O ômega 9, o grande exemplo, é o azeite de oliva, por exemplo, aqui para vocês. Por outro lado, nós temos também algumas moléculas que são líquidas na temperatura ambiente, mas a posição ali da ligação dupla, que é onde acontece a insaturação, pode estar na posição 6. E, nesse caso, são os óleos do tipo ômega 6, que podem ser lá óleo de soja, óleo de milho, o óleo que está presente nas oleaginosas. E nós temos também, né, essa ligação dupla presente na posição 3, e aqui é o ômega 3. Nesse conceito, né, ligado ao ômega 3, nós temos ele no estado líquido na temperatura ambiente, e a fonte principal, mais comum, é o óleo de peixe. E todos os estudos que começaram ali a respeito do óleo de peixe começaram principalmente a partir de um grupo populacional que se alimenta muito ali de uma fonte que está tá presente nos peixes de maneira geral, que são os esquimós. E o que se percebeu nessa população? Que a incidência de doença cardiovascular normalmente é muito baixa. E um dos fatores que foi descobrir mais tarde é o conceito, né, ali relacionado à alimentação dessas pessoas que tem uma grande exposição ao ômega 3 por conta, né, de um alto consumo de alimentos, né, como os peixes. Esse ômega 3 ele consegue atuar de maneira direta na redução, né, não só na redução do colesterol, mas na melhora da distribuição das lipoproteínas do colesterol no corpo. Nós vamos discutir isso mais a fundo. E também um impacto muito positivo na redução, principalmente, dos triglicérides. Todo esse conceito, né, ligado ali à redução da mortalidade, da morbimortalidade, né, dessas pessoas, tem uma forte ligação com o alto consumo, a alta exposição ao ômega 3. E como eu disse, o ômega 3 é um óleo que apresenta ali uma ligação entre os carbonos na posição 3, que é onde tem a insaturação, então é um ácido graxo poliinsaturado, em que a primeira marca ali da insaturação acontece na posição 3, e por isso ele tem, né, esse nome de ômega 3. No entanto, quando nós estudamos essa molécula mais a fundo, ela não se apresenta apenas no óleo de peixe. Aqui, o conceito do ômega 3, nós vamos dividir essa molécula em 3 outras moléculas, em 3 grupos, né, de moléculas. Então, nós temos o ácido alfa-linolênico, nós temos o EPA e o DHA. São as 3 frentes do ômega 3. O que acontece aqui? Tanto o EPA quanto o DHA são 2 moléculas, as mais longas, então o EPA tem 20 carbonos,
o DHA tem 22 carbonos, essas duas moléculas elas são mais de origem animal. Então, é o óleo do peixe de fato. O óleo do peixe é muito rico em DHA e EPA. Porém, como eu disse aqui para vocês, existe o ALA, o ácido alfa-linolênico. O ácido alfa-linolênico também é um ômega 3, também é um ácido graxo poliinsaturado com essa insaturação ali na posição 3, só que ele tem uma diferença. Ele está presente na fonte vegetal. Então, alimentos como a linhaça, chia, são ricos em ALA, ácido alfa-linolênico, que é um ômega 3 de origem vegetal. Nós vamos conversar bastante ainda sobre, né, essa fonte, será que ela tem um impacto positivo na saúde cardiovascular e como acontece esse impacto? Então, eu peço um pouco da sua paciência para mais adiante nós aprofundarmos no conceito do ALA, do ácido alfa-linolênico, mas eu quero que você tenha muito clareza que assim, ó, o EPA e o DHA, que são as moléculas mais longas, como eu disse, né, o ALA, o ácido alfa-linolênico, tem 18 carbonos, o EPA tem 20, o DHA tem 22 carbonos. Essas moléculas mais longas, tanto o EPA como o DHA, que são de origem animal, que estão lá no óleo de peixe, nós já sabemos que sim, elas têm um impacto extremamente positivo na saúde cardiovascular, por conta daquela população dos esquimós, que tem uma baixa incidência de doença cardiovascular. E hoje já se sabe que não só de doença cardiovascular, mas doenças com uma característica mais inflamatória crônica de maneira geral, como até mesmo doença autoimune, câncer, todas elas. E daí, né, existe aqui, se eu sei que na fonte de origem animal predomina, né, o EPA e o DHA, o que acontece? Existe uma diferença, porque você já deve ter ouvido falar sobre o óleo do peixe, até aí tudo bem, né? O salmão lá é rico em EPA e DHA, mas hoje já se fala muito sobre o krill oil. Qual que é o detalhe aqui? O krill, ele também é de origem animal, tem ali, é muito rico em EPA e DHA, só que ele tem uma outra característica muito positiva, que é o fator desse óleo que compõe ali o EPA e o DHA está conectado exatamente com a astaxantina, que tem uma ação grande, uma grande ação antioxidante. E hoje nós sabemos, né, que o krill pode sim ser uma fonte muito boa de ômega 3, ainda mais a conexão com a astaxantina, que ajuda até mesmo a evitar a lesão desse EPA e desse DHA quando nós vamos consumir no formato de um suplemento. Afinal, todas essas moléculas, pela característica da insaturação, daquela ligação dupla entre os carbonos, né? Nós sabemos que o ômega 3, o EPA, o DHA é um ácido graxo poliinsaturado, então ele é muito sensível à temperatura, à exposição à luz. No caso do krill, a astaxantina ajuda nessa proteção da molécula, que muitas vezes, né, até uma das dificuldades para se conseguir um ômega 3 de qualidade é esse conceito. Você conseguir uma molécula que não está oxidada, né, que não sofreu nenhuma lesão por temperatura, por exposição excessiva à luz. No caso do krill, aparentemente, pela proteção da astaxantina, nós temos ali uma qualidade bem boa quando nós pensamos ali numa suplementação. E daí, um outro conceito também é que o DHA e o EPA, apesar de presente, né, nessa grande maioria ali no óleo de peixe, no krill, como que o peixe tem ali muito EPA, muito DHA? Ele tem, porque basicamente ele se alimenta do fitoplâncton, né, daquela alguinha que fica ali na água. E esse é um conceito essencial para nós exatamente até conectarmos com a ideia que se na alimentação nós consumimos um salmão que foi criado em cativeiro e foi alimentado com ração, ele é muito pobre em ômega 3. Afinal, ele não comeu o alimento que tem esse tipo de lipídio, esse tipo de ômega que está presente ali no fitoplâncton. Então, o salmão selvagem que cresceu ali no ambiente selvagem e se alimentou de algas, né, do fitoplâncton, ele sim é rico em DHA, e é por conta disso que eu até deixo aqui para você o conceito, que está conectado com a suplementação de EPA e DHA de uma fonte vegetal. Muitas vezes, né, a pessoa não quer consumir um alimento de origem animal e fica
naquela encruzilhada, nossa, como eu consigo uma boa fonte de ômega 3, e nesse caso, uma fonte muito boa de ômega 3, até mesmo na suplementação, a suplementação com ômega 3 que vem da alga diretamente, nesse caso até é um ômega 3 muito rico em DHA, que é a molécula mais longa, que tem 22 carbonos, uma das vias ali que tem mais benefício, principalmente para sistema nervoso central. Então, hoje, EPA e DHA, nós temos a fonte, guarda aí, né, a fonte do óleo de peixe, de fato, que é o mais comum. Nós temos a fonte do CRIO, que é muito rica em ácido xantina e ajuda na proteção, e nós temos essa fonte de origem vegetal, que é a base em si do fitoplâncton, que é extraído diretamente do fitoplâncton, que é muito rico, né, em DHA. Tem EPA, mas também tem uma riqueza ali muito expressiva de DHA. E daí, né, vem agora que você entendeu, relembrando que o ômega 3 é uma união entre 3 moléculas, que é o ALA, o ácido alfa-linolênico, o EPA e o DHA, você entendeu isso? Nós discutimos bastante aqui sobre a origem, né, do DHA e do EPA, mas e aquela fonte do ômega 3 de origem vegetal que nós começamos a conversa, que é o ALA, o ácido alfa-linolênico, que vem da linhaça, que vem da chia? Será que é suficiente quando eu for buscar ali no ambiente, né, o ômega 3, eu consumir só linhaça e chia? Será que eu consigo ali uma boa fonte? Apesar do ALA estar sim muito presente nesses alimentos, né, nós sabemos que assim, o maior benefício do ômega 3 para o corpo humano é devido, né, ao EPA e o DHA. E o ponto interessante aqui é que o alfa-linolênico, né, o ALA em si, ele no corpo ele sofre conversão para DHA e EPA. Então o corpo pega o ácido alfa-linolênico e converte para EPA mais DHA. Até aí, né, isso é muito benéfico, nós conseguimos um grande impacto positivo. Porém, existe uma variação enorme entre as pessoas. Existem pessoas que conseguem converter mais, existem pessoas que conseguem converter menos, e daí, né, em todo esse espectro, nós sabemos que, assim, no geral, as pessoas têm uma conversão relativamente baixa do ALA para EPA mais DHA. E tem outros fatores externos que influenciam muito, como se a pessoa tem um estado inflamatório que está desequilibrado por excesso de ômega 6, se a pessoa tem um excesso de estado oxidativo, ou até mesmo o próprio processo de envelhecimento, essa pessoa tem uma menor capacidade de conversão do ALA para EPA e DHA. Lembrando que o EPA e o DHA são de fato as duas moléculas que têm grande impacto positivo no corpo. Então, o objetivo, se eu quero, se eu tenho ali como meta, né, exatamente melhorar a saúde cardiovascular, controlar o processo inflamatório crônico e quero garantir isso, o ideal é oferecer para o meu corpo o EPA e o DHA já no formato pronto. Ali a molécula de 20, 22 carbonos, e não, né, o precursor como o ácido alfa-linolênico para esperar que meu corpo vai converter essa molécula. Então, quero deixar bem claro para vocês que o que vai garantir mesmo o benefício cardiovascular, o benefício para a saúde de maneira geral, é o consumo de EPA mais DHA e não do alfa-linolênico. Ah, mas eu quero uma fonte vegetal. Por isso, né, eu citei anteriormente, o suplemento, que é extraído lá diretamente da alga, do fitoplâncton, que tem sim, né, grande quantidade de EPA mais DHA, é até bem rico em DHA. A partir desse momento, né, que nós entendemos toda essa questão bioquímica por trás do ômega 3, você já tem clareza agora que o benefício para o corpo ele vem mesmo do EPA mais DHA, e até mesmo por conta dos estudos realizados ali nos esquimós, que impactaram de maneira muito positiva na redução das doenças cardiovasculares, principalmente por mudança, né, da distribuição das lipoproteínas do colesterol, com redução do colesterol total e também redução dos triglicérides, porque nós sabemos que o colesterol muito elevado ou, né, o triglicérides muito elevado
ao longo do tempo vai provocar sim lesão cardiovascular, e por isso aumento da incidência de doença cardiovascular, como as doenças que agudizam, né, infarto, AVC, todas elas. Qual que é a ideia? O que acontece? O que o EPA e o DHA eles fazem no corpo quando nós consumimos ali o ômega 3, que tem um impacto muito positivo sobre a incidência das doenças cardiovasculares, e aqui é maravilhoso entender essa bioquímica, é algo lindo, assim, que é um ponto que, assim, ó, o consumo, né, do EPA mais do DHA, independente se é suplementação, alimentação, nós vamos falar ainda sobre esses caminhos, principalmente da suplementação. O EPA mais o DHA diretamente atuam numa via que reduz a produção de triglicérides. Então, como que é feito a molécula de triglicerídeo no corpo? Se eu tenho um aumento de uma molécula que se chama acetil-CoA, e o acetil-CoA ele pode, né, vir de uma matéria-prima energética, que pode ser de carboidrato, que normalmente, né, deriva a partir da glicose, pode ser sim até mesmo de outro alimento energético que vem dos lipídios, uma gordura, por exemplo, ou até mesmo de proteínas. Só a via metabólica pré-acetil-CoA que muda. Mas, na realidade, se eu tenho excesso de consumo de calorias, eu vou ter excesso de acetil-CoA, e esse acetil-CoA em excesso, sim, pode converter para triglicérides, que é um mecanismo do corpo que ele entende, né, que o triglicérides é a reserva energética, e esse triglicérides ali, ele está muito conectado com doença cardiovascular quando ele está aumentado. No caso do EPA e do DHA, se essa produção de triglicérides está aumentada, essas duas moléculas do ômega 3 vai lá e bloqueia, diminui a produção do triglicérides, que é esse triglicérides que pode lesar ali meu vaso sanguíneo. Então tem uma ação direta sobre essa via. Um outro conceito muito importante também é que o ômega 3 ajuda muito no desvio metabólico desse acetil-CoA para beta-oxidação. A beta-oxidação, basicamente, é a produção de energia a partir de metabólitos que vêm principalmente dos lipídios, principalmente das gorduras de maneira geral. Então, quando a pessoa consome a gordura, porque nós sabemos que a gordura ela tem uma quantidade de calorias maior do que a glicose, por exemplo, a glicose, 1 grama ali tem 4 calorias, no caso da gordura tem o dobro, né, mais que o dobro, um pouco, tem 9 calorias. Quando nós temos uma boa exposição a EPA e DHA, ele desvia essa cadeia metabólica para se produzir ali metabólitos que vão se transformar em energia e não em reserva energética. Então vai derivar lá para acetoacetato, beta-hidroxibutirato, todas essas moléculas que vão se transformar em energia no corpo, e não, né, as moléculas que vão pegar ali o acetil-CoA e converter para triglicérides, para converter para colesterol, que seriam ali reserva de energia, principalmente o triglicérides. Um outro fator também, e isso é bem interessante, é que o uso do ômega 3 ele muda a distribuição das lipoproteínas que transportam o colesterol no corpo. Então, o que o ômega 3 faz? Ele aumenta o HDL e ele diminui o VLDL e o LDL. O objetivo hoje não é discutir de maneira específica o que é lipoproteína, o que é apolipoproteína, como se distribui as lipoproteínas. Nós temos episódios aqui que nós discutimos sobre saúde cardiovascular, falamos a fundo sobre cada uma dessas lipoproteínas, mas só para você ter uma ideia, né, o LDL, a lipoproteína de baixa densidade ou muito baixa densidade, que é o VLDL, eles transportam e distribuem o colesterol pelo corpo, inclusive para células que vão produzir hormônios. E o HDL é o que vai coletando o que sobra de colesterol para levar novamente para o fígado. Então, o HDL é o que tira um possível colesterol que vai se depositar lá no vaso sanguíneo. Por isso que as pessoas frequentemente, eu até não gosto muito desse nome, mas elas chamam HDL de colesterol bom. E no caso do ômega 3, além de reduzir o triglicérides, além de aumentar a beta-oxidação, o ômega 3 aumenta o HDL, diminui essas lipoproteínas de baixa densidade, como o LDL, e a de muito baixa densidade, very low density lipoprotein, que é o VLDL. Por isso ele acaba mudando totalmente a evolução, né, das doenças cardiovasculares ali no corpo. É claro que eu não poderia deixar de comentar aqui com vocês também
que muito cuidado com essa questão que as pessoas às vezes se conectam e falam assim: não, mas quando eu consumo gordura saturada não tem problema, porque não vai aumentar o colesterol, é uma outra cadeia metabólica. Isso é parcialmente correto, tá, pessoal? Se você consome gordura saturada, nós sabemos que é uma bela fonte de energia, sim, é um alimento natural e até aí tudo bem, mas se você consome em excesso, quando você metabolizar essa gordura saturada, né, ela vai passar por uma via de acetil-CoA e pode sim, né, se você não está usando tudo isso de energia porque você está consumindo em excesso essa, essa gordura saturada, ela pode sim começar a oferecer acetil-CoA em excesso para o corpo. Se você oferece acetil-CoA em excesso para o corpo, porque toda a sua capacidade de produção de energia já está esgotada e está sobrando acetil-CoA porque você colocou mais caloria para dentro, né, você comeu mais calorias do que o seu corpo precisava, esse acetil-CoA normalmente vai derivar para a reserva energética e aí sim você pode produzir mais triglicérides e nessa mesma cadeia metabólica, né, ali no fígado, você também pode aumentar a produção de colesterol. E aí algo, né, que não é ruim, que pelo contrário pode ser muito bom, o consumo de gordura saturada pode ser bom, mas em excesso pode se tornar algo ruim porque vai sobrar acetil-CoA, você pode começar a aumentar triglicéridos, aumentar colesterol. E mais uma vez, triglicéridos e colesterol são moléculas ruins do seu corpo? Não, o seu próprio fígado faz. Mas em excesso, sim, o colesterol pode começar a se depositar. Em excesso, sim, o triglicérides pode começar a lesar vaso sanguíneo e se depositar ali também. E até mesmo, né, formar uma reserva muito grande, principalmente em fígado e abdômen, aumentando a circunferência abdominal, aumentando a chance de esteatose hepática por excesso de calorias que a pessoa consumiu. Então não é quanto mais melhor. Gordura saturada pode ser sim um bom alimento, mas até determinado ponto, se você consumir em excesso, vai ser ruim, porque pode entrar nessa via metabólica. Ainda mais se a pessoa apresenta, né, uma insulina aumentada, porque a insulina é um dos sinalizadores que derivam ali, dão esse sinal para pegar o excesso de acetil-CoA e converter para triglicéridos no corpo. Quem aumenta a insulina? Glicose. Então, uma pessoa que tem uma insulina e uma glicose muito baixa, consumir um pouco mais de gordura saturada, pode ser algo tranquilo? Sim, porque você não tem a sinalização para derivar para essa via de acúmulo de reserva energética. Mais uma vez, a insulina está baixa, que é o principal sinalizador. Mas tem esse detalhe: tudo tem um limite. Né? Então não é, nossa, vou consumir sem parar porque minha insulina está baixa e não tem problema. Eu vou pegar, vou começar a comer uma barra de manteiga. Vou comer, não faz sentido isso. Gente, muito cuidado, porque você pode acabar transformando essa via metabólica que é muito boa, da beta-oxidação, porque tem mais consumo de gordura, tem mais matéria-prima energética que vem dos lipídios, mas em excesso, né, mesmo sem sinalização, pode sobrar muito acetil-CoA, e daí é natural que o seu corpo vai pegar esse acetil-CoA e vai começar a transformar em reserva, porque vai ocupar todas as vias de produção de energia, não tem beta-oxidação, né, que suporte um excesso de pegar uma barra de manteiga e ficar comendo, né, tudo isso ali fora de um equilíbrio no corpo. Então é muito mais sobre equilíbrio do que não, isso daqui faz bem, agora quanto mais melhor. Nem água, como frequentemente eu falo aqui com vocês, nem água em excesso faz bem, pessoal. Você, né, tomar 2, 3 litros de água por dia para um adulto, ótimo, vai ser fantástico, né? Mas se você tomar 20 litros de água agora, provavelmente você vai ter um grande problema, um distúrbio hidroeletrolítico, uma diluição do sódio no seu corpo, que pode repercutir com desde efeitos metabólicos leves até mesmo confusão mental, delírio, vários problemas nesse sentido. Continuando, né, agora que você entendeu que nenhum excesso é bom, continuando aqui nossa linha de raciocínio, o Dr. Bill Harris tem estudos maravilhosos sobre todo esse conceito do colesterol e do triglicérides, principalmente o aumento do colesterol, a distribuição do colesterol barra lipoproteínas que transportam o colesterol no corpo, e do triglicérides, que são as hiperlipemias, o aumento dos lipídios no corpo de maneira geral.
Existem 3 grupos importantes que eu quero chamar a atenção para você, né, não quero discutir todos os grupos, né, os 5 grupos que existem ali, mas eu quero falar a respeito de 3 que são relativamente frequentes na população e que impactam muito, a morbimortalidade por doenças cardiovasculares, que é o grupo 2A. Então, a hipercolesterolemia 2A, ela tem uma conexão muito forte exatamente com aumento da lipoproteína LDL. Então o LDL, ele aumenta nesse grupo populacional em que é o 2A. Já o 2B, ele tem um grande aumento do LDL, a lipoproteína de baixa densidade, low density lipoprotein, e do VLDL. Quando nós temos o aumento do VLDL, o que acontece? O LDL transporta colesterol, o VLDL transporta tanto colesterol quanto triglicérides. Então, no grupo 2B, que nós temos aumento do VLDL, nós também temos aumento do triglicérides. E daí? Né, o grupo 4 da hipercolesterolemia familiar, ele tem aumento muito expressivo do VLDL, e por isso, nesse caso, né, uma expressão do triglicérides. Lembra, o VLDL transporta uma grande quantidade de triglicérides. Todos esses 3 grupos aqui, pessoal, eles estão muito ligados à alta incidência de doença coronariana precoce. Basicamente, né, o famoso infarto. A pessoa infarta bem jovem, infarta abaixo dos 50 anos, é considerado um grupo de alto risco. Normalmente são grupos que se beneficiam muito quando nós mudamos a proporção dessas lipoproteínas no corpo. Existem vários medicamentos que atuam de maneira muito positiva aqui na distribuição desses lipídios, né, das lipoproteínas que transportam o colesterol e o triglicérides no corpo, mas eu sempre gosto de chamar a atenção que, assim, ó, mesmo nos grupos, né, que fazem parte da genética, que é nesses grupos familiares, vale a pena nós trabalharmos sempre os conceitos mais naturais, vamos colocar assim. Então, bons hábitos de vida, antes de pensar exatamente no medicamento. E aqui nesses grupos, nós sabemos que assim, ó, o Dr. Bill Harris tem alguns estudos muito interessantes, então ele tem um estudo que ele pegou aqui o grupo 2A, que é aquele que tem um aumento da lipoproteína de baixa densidade, e fez uma suplementação com 4 gramas de ômega 3 por dia, acompanhou essa população ao longo de alguns anos, e o que se observou? Olha que fantástico isso, pessoal. Redução da mortalidade por doença, né, principalmente coronariana, infarto, em 25%. É muito expressivo, pessoal. Uma redução na incidência de 25% pós-suplementação com ômega 3, e aqui eu nem direcionei um raciocínio para vocês de um grupo populacional que estava usando algum medicamento específico para reduzir esse item específico, essa lipoproteína específica. Não, nós estamos falando de uma suplementação com EPA e DHA, com ômega 3, com óleo de peixe, em torno de 4 gramas por dia, e nós tivemos uma redução ali da incidência por doença coronariana de 25%. Isso é muito expressivo. Nesse início, né, o Dr. Bill Harris trabalha aí com esses estudos sobre ômega 3 já há quase 40 anos, ele dedicou a vida a isso, e lá atrás, quando começou a fazer esses estudos, se percebeu que o ômega 3 mexia também numa via ali de coagulação sanguínea, até se levantou a hipótese, nossa, será que o ômega 3 aumenta a chance de sangramento? E o que chegou à conclusão hoje, depois de outros estudos, é que o ômega 3, a suplementação com ômega 3, o consumo do salmão que é rico em EPA e DHA, né, aquele salmão de origem selvagem que se alimentou ali do fitoplâncton, não foi criado com ração lá em cativeiro, não aumenta a chance de sangramento, mas claro, eu sempre gosto de trazer isso para vocês, né, não significa que se você vai passar por um procedimento cirúrgico, o cirurgião pede para você suspender o ômega 3, ele não vai falar, não, mas porque tem um estudo que mostrou já que não aumenta a chance de sangramento. É sempre bom, essencial, um conceito básico, né, o alicerce de qualquer tratamento é você ter uma boa relação com o médico que cuida de você. Então, por isso,
Se ele pedir ali para suspender o ômega 3, está tudo certo, e até do ponto de vista, não é um período de uma semana, um mês, 10 dias, que você vai ficar sem o ômega 3, que vai prejudicar a sua saúde de alguma forma. Aqui é muito mais sobre um processo de exposição a longo prazo que nós temos todos esses benefícios. Outro conceito essencial para nós, principalmente nós que moramos na América do Sul, né, existe um estudo populacional mundial para exatamente tentar entender o que acontece a partir da alimentação das pessoas, o quanto elas têm disposição ao ômega 3 e conectar isso com doenças de maneira geral. Como eu disse para vocês aqui no início, o ômega 3 é uma das 5, 6 substâncias que mais tem impacto positivo na redução da morbimortalidade por doenças de maneira geral. E esse estudo, olhando a população no mundo, observou que o quê? Né, países como o Japão, que tem um consumo maior ali de peixes, tem uma maior exposição naturalmente ao ômega 3. Países mais aqui na América do Sul, um grande exemplo é o Brasil. O Brasil é um país que a alimentação é muito pobre em ômega 3. Então, faz extremo sentido, assim, você se atentar, nossa, exatamente, não só para a alimentação, uma alimentação que tem presença do ômega 3, mas, né, para até mesmo a suplementação em si. Então, quem me conhece há mais tempo sabe, ou quem é profissional já viu algum curso meu ligado a conceitos de tratamento mesmo das pessoas, eu sempre coloco também, né, baseado nisso tudo que nós estamos discutindo aqui hoje, o ômega 3 como um dos nutrientes mais importantes que nós temos que ter um conhecimento profundo para tratamento e prevenção de doenças de maneira geral, principalmente as doenças cardiovasculares e principalmente aqui no Brasil, que nós sabemos que a população, né, é uma população que tem baixíssima exposição ao ômega 3, que é uma população que não consome peixe. O pouco do peixe que a população consome é um peixe que é pobre em ômega 3, porque é um peixe que foi criado em cativeiro, que foi criado comendo ração, então ele não vai ter ali ômega 3. Né? Um outro ponto, que foi até o que eu citei no início ali para vocês, que quando você tem um processo inflamatório no corpo crônico, isso é muito ruim, né? Nós já temos episódios aqui em que eu discuti tudo sobre inflamação crônica, o quanto a inflamação crônica é ruim, mas é diferente da inflamação aguda. Nós precisamos da inflamação aguda. Qual a diferença? A inflamação aguda é aquela que aparece instantaneamente, naquele momento. Tô caminhando em casa, chuto o pé da mesa, meu dedo fica vermelho, incha, dói, né? Fica quente. Isso tudo está conectado à inflamação aguda, que é para recuperar o meu tecido. Então, o tecido que eu lesei lá no meu pé quando eu chutei o pé da mesa é um tecido que eu vou recuperar pelo processo inflamatório que vai acontecer ali naquele tecido. Qual que é o detalhe aqui? A inflamação crônica é aquela inflamação de baixa intensidade, mas que se sustenta por muito tempo no corpo. Essa inflamação é bem ruim, porque ela vai provocando uma microlesão no corpo como um todo, mas se acontece lá no vaso sanguíneo, ela vai provocando uma microlesão, né, cronicamente, e daí isso está associado a todas as doenças crônicas. Um outro fator, lembra que eu falei que a conversão do ácido alfa-linolênico para EPA mais DHA, né, são 3 tipos de ômega 3, o ALA, o alfa-linolênico, não é um ômega 3 que é tão benéfico para o corpo, porque o corpo vai precisar converter para as duas moléculas mais longas de 20 e 22 carbonos, que é o EPA e o DHA, e esse sim tem uma ação ali muito positiva, muito anti-inflamatória no corpo. Quando que essa conversão diminui? Né, quando o corpo ele vai envelhecendo, tem uma característica genética de maneira geral, algumas pessoas convertem mais, outras pessoas convertem menos, mas também quando nós temos uma alta exposição a estado inflamatório crônico, essa inflamação crônica no corpo diminui essa conversão do ômega 3 para do ALA, que é um ômega 3, para o ômega 3 benéfico para o corpo, que é o EPA e o DHA. Um ponto aqui essencial é que uma das coisas que mais gera desequilíbrio, até mesmo nessa conversão,
é a alta exposição a ômega 6. E aqui, né, eu quero trazer para vocês uma diferença entre ômega 3 e ômega 6, e você vai ver que as coisas se equilibram no corpo. Não existe a molécula que é ruim. Ah, ômega 3 é bom, ômega 6 é ruim. Não é assim, pessoal. Você vai perceber e você vai entender isso de uma vez por todas. Lembrando que qual o conceito? Né? O ômega 3 ele é composto por EPA, DHA e alfa-linolênico, sendo que o alfa-linolênico nós precisamos converter ele para EPA e DHA no corpo para ter, né, todos os benefícios. Quais os principais benefícios do EPA e do DHA? Uma grande ação, né, anti-inflamatória e uma ação anti-proliferação celular, por isso que ele também tem impacto positivo sobre câncer de maneira geral, que é uma proliferação exacerbada de determinadas células que estão doentes. E só para trazer aqui uma diferença, né, normalmente o EPA tem mais uma ação cardiovascular como um todo, e o DHA também tem uma ação cardiovascular, mas tem um impacto muito positivo na composição do sistema nervoso central. Nós temos uma grande quantidade de DHA no sistema nervoso central, que é o ômega 3 de cadeia mais longa, que tem lá 22 carbonos. Então, de maneira bem específica agora, ômega 3, ação mais anti-inflamatória, antiproliferativa, união das moléculas entre ALA, EPA e DHA com as moléculas para o ser humano que impactam de maneira positiva, né, representadas pelo EPA e DHA. Ômega 6, qual que é o conceito aqui? O ômega 6 ele tem predominância do ácido linoleico, né? E o ácido linoleico, qual que é o fator aqui? Um ponto que é importante para nós é que ele é de origem vegetal. Então, principalmente ali, alguns exemplos para vocês. Está no milho, está na soja, está nas oleaginosas, as castanhas, as nuts, ali são ricas em ômega 6. Esse ácido linoleico, qual que é a função no corpo? Isso é muito bonito, porque mostra a beleza do equilíbrio da natureza, que é o seguinte, assim, o ácido, né, linoleico, ele deriva para uma via inflamatória, que é a produção de prostaglandinas e leucotrienos. Uma outra fonte de ômega 6 é o ácido araquidônico, mas a predominância é o ácido linoleico, é o que domina, e mais uma vez, de fonte vegetal. Então, as oleaginosas oferecem uma boa exposição ao ômega 6, e aqui vem o conceito, como eu disse, nós precisamos dessa via inflamatória também do ômega 6. Não é que eu tenho que excluir o ômega 6 da minha alimentação, tanto que oleaginosas, né, as castanhas, oferecem um ômega 6 de qualidade, que é o ômega 6 que vai oferecer o ácido linoleico, né, para converter para prostaglandina, leucotrienos, que é o que vai causar lá dor, calor, rubor, quando eu preciso de uma inflamação aguda, que é algo benéfico. O que né, é muito importante aqui para a gente? Muitas vezes as pessoas pensam assim, não, mas ômega 6 é ruim. Você já está entendendo que não é por aí. O ômega 6 não é ruim. Depende de como você vai se expor, né, a esse ômega 6. Ômega 6 em excesso é ruim? Pode até ser, mas no geral, se eu tenho um equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, isso é muito bom. Na verdade, é o mundo ideal. Eu tenho um equilíbrio entre inflamação e anti-inflamação. É assim que as coisas funcionam no corpo de maneira geral. Agora, nós precisamos entender também de onde, né, possivelmente, o ômega 6 pode ser algo ruim para o corpo. Porque o ômega 6 é um ácido graxo poliinsaturado em que a ligação do ômega está na posição 6. Se eu tenho, né, um ácido graxo poliinsaturado, em que a ligação está na posição 6, que é o ômega 6, que vem lá da oleaginosa, por exemplo, na natureza, ele se apresenta na posição cis, que é uma posição mais angulada da molécula. Imagina que tem uma parte do ácido graxo aqui, outra parte do ácido graxo aqui, e aqui a conexão. Então ela é mais angulada. Essa molécula é o que nós chamamos da posição cis. É a forma em que normalmente o ômega 6 ali da oleaginosa se apresenta na natureza, e como eu sempre gosto de trazer o conceito aqui para vocês, se é comida natural, a tendência é que é algo bem positivo, é algo que vai ser muito bom para você. Só que daí
Tem um detalhe que é assim, ó, esse ácido graxo poliinsaturado com a ligação dupla entre os carbonos na posição 6, que se apresenta na natureza, né, no formato cis, que de rotina, o exemplo que eu citei aqui é a oleaginosa, quando ela sofre uma hidrogenação, essa ligação dupla pode mudar da condição cis para a condição trans. Então imagine que a ligação dupla entre os carbonos estão aqui e as moléculas estão anguladas. Agora essa molécula vai deixar de ser angulada e vai ficar mais linear, porque ela saiu da posição cis, que é angulada, para a posição trans. Ela vai ficar mais linear. Quando isso acontece, né, pode ser pela hidrogenação, pelo excesso de temperatura, pelo excesso de exposição à luz. Quando isso acontece, essa molécula, lembra que eu falei assim, ó, que os ácidos graxos insaturados, como o que é insaturado na posição 9, que é o azeite de oliva, é líquido na temperatura ambiente, é um óleo, né? Da mesma forma, aqui o ômega 3, que é o óleo do peixe, ele é insaturado na posição 3, ele é líquido na temperatura ambiente. Só que se eu pego um ômega 6 e faço esse processo de hidrogenação, exponho muito a temperatura, exponho muito a luz, eu posso começar a mudar a conformação da condição cis para a condição trans. E aí eu vou ficando com uma molécula mais linear e não uma molécula angulada. Quando essa molécula fica mais linear, ela tem uma tendência a começar a ficar mais sólida à temperatura ambiente. Se ela fica mais sólida à temperatura ambiente, né, até mesmo no processo em si, o que as pessoas perceberam? É mais difícil de estragar, então aqui você já começa a perceber que é um mecanismo de conserva, onde você coloca, né, ômega 6 que está na posição trans, a gordura entre aspas trans, porque agora deixou de ser óleo, né, porque está sólido a temperatura ambiente, lembra gordura saturada, gordura de origem animal, óleo de coco, temperatura ambiente fica sólido. Agora você deixou de chamar de óleo para chamar de gordura, porque ficou sólido. Você tirou a característica cis e passou para a característica trans. E essa estrutura linear não estraga e tem essa característica física que fica sólido à temperatura ambiente. Esse é um problema. Porque essa molécula, naturalmente, mais uma vez, na natureza, estou até repetitivo aqui, ó, na natureza ela não existe, porque ela existiria só na posição cis. Quando a pessoa consome, e aí eu gosto muito de trazer esse conceito, o porquê, né, de evitar ali os alimentos industrializados dentro do possível, se você consome isso, essa molécula é muito ruim para o corpo, porque é uma molécula que não existe. Então aqui a gordura trans, essa molécula que sofreu hidrogenação e agora se apresenta da forma sólida, é muito ruim. Vai lesar vaso sanguíneo, vai aumentar o estado inflamatório. Aqui sim, esse ômega 6, que está na posição trans, é ruim. Mas o ômega 6 natural, que está presente na oleaginosa, que se apresenta na posição cis, que é um ácido graxo poliinsaturado, natural, ele tem que equilibrar com o ômega 3, é uma proporção muito boa, inclusive. Agora, quando você tem uma desproporção, baixo consumo de ômega 3 e alto consumo de ômega 6, principalmente o ômega 6, que sofreu o processo de hidrogenação, está mais sólido, gordura trans, aí é muito ruim, porque esse alimento, na verdade, ele não existe na natureza. Não é o ômega 6 natural que tem lá na oleaginosa. Ele foi totalmente transformado. Então, não é que o ômega 6 é ruim, o ômega 6 que passou por excesso de temperatura, passou por hidrogenação, mudou aquela condição cis para uma condição trans, e agora é um alimento que tem mais conserva, é um alimento que dura mais, é um alimento que é mais sólido, que é um alimento que dá mais crocância. Esse alimento não é bom para o seu corpo, isso eu posso te falar com tranquilidade. Então, não é só sobre mudar aquela relação ômega 3, ômega 6 que as pessoas falam, não, é você diminuir o consumo do ômega 6 nesse formato e também, principalmente num país como o nosso aqui, aumentar a exposição a ômega 3, né? Esse ômega 3 que vem lá rico em EPA e DHA. Agora que você entendeu todo esse item, que não é só relação entre ômega 6 e ômega 3, é muito mais que isso, né? Que não é só sobre evitar o ômega 6, é evitar o ômega 6 correto, aquele que está na posição trans. Eu quero trazer para vocês um conceito que o Dr. Bill Harris adicionou para a gente na avaliação, nos estudos do ômega 3, que
é o ômega 3, o índice do ômega 3. Então, o índice do ômega 3 mostra de fato como está o corpo dessa pessoa sobre a exposição ao ômega 3. Então, o que é esse índice? Ele pegou lá a hemácia, que é a célula sanguínea que está circulando ali no na corrente sanguínea, e estudou a parede dessa hemácia para ver o quanto essa pessoa tem de proporção de EPA mais DHA lá na parede da hemácia. E por que isso é essencial, né? Bem melhor do que dosar a quantidade de EPA e DHA que está circulando na corrente sanguínea, porque isso dá uma noção do que está acontecendo ao longo de meses relacionado à exposição que eu tenho, né, ao ômega 3, EPA mais DHA, já que são essas as moléculas que eu vou avaliar ali na parede da hemácia. E por que disso? Porque a circulação do sangue muda o tempo todo. Agora, a característica da hemácia, que é a célula que está na corrente sanguínea, só muda quando eu troco a hemácia. E essa troca acontece a cada pelo menos 90 a 120 dias, então eu tenho uma ideia de pelo menos o que está acontecendo nos últimos 3, 4 meses ali na corrente sanguínea. E a partir daí o Dr. Bill Harris identificou que um índice de ômega 3 acima de 4%, né, nesse cálculo de EPA mais DHA que está na parede da hemácia, é um índice de ômega 3 positivo que está associado ali a uma menor mortalidade por doenças de maneira geral, mas principalmente doença cardiovascular, já que o EPA e DHA tem um grande impacto nas doenças cardiovasculares. Quis trazer esse conceito do ômega 3 Index, né, que é o índice do ômega 3, porque tem muito estudo que o Dr. Bill Harris publicou nesses 40 anos que ele vem estudando ômega 3, que ele usa como base, como referência dos estudos, esse índice. Então, tem um estudo que foi feito com gestantes, em que ele avaliou o índice do ômega 3 e viu que as gestantes que têm um índice de ômega 3, EPA mais DHA, mais uma vez, como falando para vocês, apesar das 3 moléculas, é o EPA e o DHA que ele avaliou no ômega 3 Index, se tem um índice maior que 5%, ele observou que essas gestantes têm de 20 a 40% menos chance de parto prematuro. Isso é muito expressivo, né, pessoal? Então, só com essa molécula, olha o quanto, né, o ômega 3 é importante, o quanto o ômega 3 impacta a vida das pessoas, já a vida desde lá do bebezinho, do parto em si. E daí, né, o porquê, a importância do ômega 3 da gestante também, eu quero trazer aqui mais um conceito para vocês, que é algo assim, ó, em torno de 20% do sistema nervoso, do cérebro, do sistema nervoso central do ser humano é composto por DHA, que é o ômega 3 de cadeia mais longa de 22 carbonos. Esse DHA, quando a mulher engravida, né, ela tem que ter uma grande reserva. Então, a célula que a reserva ali da mãe, a célula de gordura, eu até coloco gordura entre aspas, eu já falei isso muitas vezes. Por que gordura entre aspas? Porque gordura é um lipídio, mas você viu que existem vários outros tipos de lipídios. Hoje nós discutimos alguns pontos nesse sentido, mas funciona também como uma reserva de DHA, porque os lipídios se misturam. Eles não, qual que é a característica em comum? Eles não se misturam com a água, mas eles se misturam. Então, essa reserva de DHA é uma reserva que a mãe vai usar para oferecer para o bebezinho, quando for formar ali o sistema nervoso central do bebezinho. E isso é muito importante, porque se a mulher também, antes mesmo de engravidar, ela perde muito, tem uma baixíssima quantidade de gordura corporal, por isso que a mulher que fica muito magra, baixa porcentagem de gordura corporal, tem a síndrome da mulher atleta ali. O que acontece? O corpo entende, tem baixo DHA, não tem matéria-prima para formar o sistema nervoso central do bebezinho para o processo de ovulação. A mulher para de menstruar. É a amenorreia da mulher atleta. Né? Então a mulher não menstrua, porque não pode ovular. Como que ela vai engravidar se ela não tem matéria-prima para formar o sistema nervoso central do bebezinho? E um outro conceito é que, assim, muitas vezes a mulher engravida. Aí usa lá a reserva de DHA que a mãe tem na célula de gordura, mas normalmente aqui no Brasil é muito comum, né, como nós discutimos já. Nós temos baixa exposição a EPA e DHA do ômega 3, porque a nossa alimentação é pobre nisso. Aí a mulher engravida novamente. Quando ela engravida novamente, ela não tem mais reserva de DHA. Ela vai ter que ficar consumindo ali DHA até mesmo do próprio sistema nervoso central. Então você aumenta a chance de depressão pós-parto. Por isso
né? Se você conhece alguém que teve depressão pós-parto, você vai ver que é muito mais frequente no segundo filho, porque o primeiro filho consumiu as reservas de DHA, o segundo filho não tem mais reserva. Quando o bebezinho nasce, né, cai ali os hormônios, a mulher tem todos esses sintomas de baixo DHA e por isso também aumenta a chance de depressão pós-parto. Afinal, DHA é a composição basal ali do nosso sistema nervoso central. Como eu disse, 20% do cérebro é DHA. E olha esse outro conceito aqui de estudos, né, que o Dr. Bill Harris traz e o grupo dele traz. Se você tem um índice de ômega 3 maior que 8%, são poucas pessoas no mundo que têm esse índice de ômega 3, o que ele percebeu? Você tem uma grande queda do PCR e da interleucina 6, que são marcadores inflamatórios, principalmente para doença cardiovascular. Então, eu particularmente, quando vou fazer um segmento, eu gosto de deixar o PCR sempre abaixo de 0,1, no máximo 0,1 para as pessoas, né? Se possível, lá em 0,05, mais ou menos. E na suplementação do ômega 3, um ômega 3 index maior que 8%, a pessoa consegue ter uma queda muito expressiva de PCR e de interleucina 6, e isso repercute no longo prazo com uma redução de até 90%, pessoal, da mortalidade por doença coronariana, por infarto. Então, é muito expressivo quando nós pensamos nessa história sobre a suplementação com ômega 3, a alta exposição a DHA e EPA. E aqui eu reforço, né, gosto de trazer e deixar bem claro para vocês, alimentação sempre vai ser o principal item. Né? Você conseguir ter uma alimentação que tem presença ali de um salmão selvagem, um salmão que foi criado ali no ambiente selvagem, que se alimentou de fitoplâncton, que é rico em ômega 3, ótimo, consumo ali seria a melhor via, né? Que tem muito EPA, muito DHA, tá perfeito a molécula em si. Mas no geral, as pessoas não conseguem, aqui no Brasil principalmente, ter acesso a esse tipo de alimento, e daí, né, se eu quero os benefícios, vale muito a pena eu usar a estratégia da suplementação. Suplementar o ômega 3, eu vou falar ainda mais sobre as doses de suplementação, o melhor ômega 3, como você vai escolher o ômega 3 para conseguir essa suplementação e tirar todos esses benefícios que nós discutimos até agora. Um outro fator também que nós sabemos nas pessoas que têm uma exposição maior a EPA e DHA, nós melhoramos o transporte da glicose para o interior das células. Então, uma célula que é rica em ômega 3 ali na parede, o que nós sabemos dessa pessoa? Essa célula, né, ela consegue transportar melhor a glicose, ela coloca melhor, com mais efetividade, a glicose para dentro da célula, e isso, né, tem uma relação direta com o quanto nós temos de ômega 3 ali, quanto nós temos no dia a dia de consumo de ômega 3. Seguindo aqui, é muito importante, sim, né, nós termos uma alta exposição ao ômega 3, mas não é só isso. Eu tenho que também conseguir controlar a exposição a ômega 6 e reforço. Não é qualquer ômega 6, porque o ômega 6, a molécula em si angulada que se apresenta na posição cis, é uma molécula que eu preciso para o meu corpo. O ácido araquidônico, o ácido linoleico, essas moléculas eu preciso para o meu corpo. O que eu não quero é aquele ômega 6 que teve conversão trans, que foi hidrogenado. Entendeu? Quando eu tenho a hidrogenação desse ômega 6, eu tenho um malefício ali para a minha saúde cardiovascular. Esse malefício para a minha saúde cardiovascular é por conta da molécula da molécula trans, que é uma molécula que ela se apresenta mais sólida, que se apresenta como até um conservante para os alimentos de maneira. Outro estudo bem importante também, esse estudo agora do Dr. Bill Harris, é que ele fez um segmento com vários grupos populacionais diferentes, e esse foi bem interessante, pessoal, porque, olha só, ele seguiu um grupo, em que é um grupo fumante, mas que tem consumo de ômega 3, que tem um ômega 3, um bom índice de ômega 3, e pegou um grupo não fumante, mas com uma baixa exposição ao ômega 3, e avaliou, né, a morbimortalidade dessas pessoas, e se percebeu nessa curva, na incidência
nos números em si, que a mortalidade é muito semelhante. Óbvio, né, como ele mesmo disse, não significa que você vai usar ômega 3 e vai falar que vai proteger dos malefícios do cigarro, mas aqui, indiretamente, nós temos uma correlação que começa a mostrar que, assim, nossa, ficar sem ter uma boa exposição ao ômega 3 pode ser algo tão deletério quanto fumar. Olha o tamanho do impacto disso, pessoal. Lembrando que o cigarro, não tem nem o que discutir, o cigarro traz inúmeros malefícios ali para a saúde, mas ter uma baixa exposição ao ômega 3, sim, isso é indiscutível hoje também, né? Prejudica muito a saúde, pode ter um efeito muito deletério ali para a gente. E a partir disso, olhando de maneira geral, ao ampliarmos esse conceito, né, da relação entre os benefícios do ômega 3 no corpo e esse impacto que nós temos sobre nossa saúde, nós chegamos à conclusão que o ômega 3 faz parte de um grupo ali, está entre as 6 substâncias, os 6 nutrientes que mais impactam de maneira positiva a saúde, que mais reduzem ali a morbimortalidade por doenças de maneira geral, principalmente as doenças cardiovasculares, é óbvio, né, porque também as doenças cardiovasculares são aquelas que são mais frequentes, né? As principais causas de morbimortalidade no mundo são as doenças cardiovasculares, e por isso o ômega 3, né, tem um impacto tão grande sobre esse grupo. Daí vem sobre o consumo do óleo de peixe, existem estudos bem antigos ali, de 30, 40 anos, que mostram o consumo até de 20, 30 ml de óleo de peixe por dia, estudos bem focados, né, em como isso impactaria a distribuição do triglicérides, do colesterol, e daí nós observamos com o óleo de peixe per se, uma grande redução de colesterol saindo de 180, 200 para 150, de triglicérides saindo de 90, 100 para 60, 70, que são valores muito bons, a partir do uso do óleo de peixe. Mas hoje, né, nós temos aí a possibilidade de uma suplementação com ômega 3 rico em EPA, DHA, o próprio Krill Oil, que tem também junto dele a astaxantina, que é uma molécula extremamente até protetora para o EPA e para o DHA. Nós temos o EPA mais DHA que vem diretamente da alga, que vem ali do fitoplâncton, e também, né, o bom e antigo óleo de peixe, como eu disse, que já foi usado. A maioria dos estudos hoje, quando nós pensamos em suplementação, se fala de uma suplementação que você tem como objetivo ter uma boa alimentação, se possível, uma alimentação que oferece boas fontes de ômega 3. No caso aqui, a principal fonte de ômega 3, EPA mais DHA, e você já entendeu, né, que o ômega 3 de origem vegetal não é o ômega 3, né, o ácido alfa-linolênico não é a principal estratégia para aumentar essa proteção ali para a nossa saúde. A maior estratégia é o EPA e o DHA. Depois da nossa discussão, você entendeu o porquê e todos os detalhes. Quando nós consumimos em torno de 2 a 4 gramas por dia, pode ser através da suplementação mais alimentação, e quem tem a possibilidade através da alimentação, nós temos sim um benefício ali muito marcante, isso muda a evolução da saúde, afinal, né, como eu disse, o ômega 3 faz parte ali das moléculas que têm mais impacto positivo sobre a nossa saúde. Uma outra questão exatamente, nossa, como encontrar o melhor suplemento, porque hoje existem muitos suplementos que vão oferecer moléculas ali que não são ricas em EPA e DHA, podem ser suplementos que, na verdade, são suplementos de ômega 3, mas que são ricos em ácido alfa-linolênico, que não é a via principal para a gente, não é que faz mal, mas você não vai ter aquela parte ativa do EPA e do DHA, você vai ficar dependendo muito da conversão no seu corpo, e tem muitos fatores que dificultam essa conversão, como idade, como fator genético, ou até mesmo o quanto você tem disposição ao ômega 6. E outra coisa, né, se é um ômega 3 que é muito contaminado, principalmente por mercúrio, porque hoje é comum, né, nós termos exposição a peixe contaminado com mercúrio. O selo mais frequente que nós encontramos que protege todas essas vias é o IFOS,
Então, procurar um suplemento que apresenta esse selo, eh, nós vamos conseguir ali pelo menos uma proteção basal sobre um ômega 3 de qualidade. Então a ideia é conseguir ter uma boa alimentação, uma suplementação também é um fator ali adjuvante que ajuda nessa via, ou até mesmo só através da alimentação. Eu particularmente acho que para nós aqui no Brasil vale muito a pena associar a suplementação com esse objetivo ali de pelo menos uns 2 gramas por dia de ômega 3 no formato EPA mais DHA, de um suplemento que apresenta um selo, né, de qualidade. Como eu disse, tem vários selos que garantem ali pureza, que garantem não contaminação. O iFOS é um deles, certo? Então, hoje na nossa discussão aqui sobre esse suplemento tão importante que é o ômega 3, você percebeu que nós temos um efeito sobre saúde como um todo, não só saúde cardiovascular. Existem vários caminhos ligados a como você vai se expor ao ômega 3 e também vários tipos de ômega 3. Agora você tem o conhecimento, né, de qual ômega 3 de fato você precisa, a diferença entre o óleo de peixe, entre o crio, entre o ômega 3 que vem da alga de maneira geral. E quando você pega todos esses conceitos, eu não tenho dúvida que você vai se beneficiar, vai ter um impacto muito positivo na sua saúde. E é claro, né, não deixa de compartilhar esse conhecimento com as pessoas que você sabe que se interessam, com as pessoas que você quer que tenham saúde para passar bons momentos aí junto com você, todas as pessoas que você ama. Não poderia deixar de lembrar e fazer aquele pedido, né? Se você chegou até aqui, eu agradeço muito o apoio de todos vocês que deixam um comentário, compartilham o vídeo, curtem o vídeo aqui, isso é muito importante para mim, isso é o principal conceito, né, que eu preciso para cada dia produzir mais vídeos aqui ricos em conhecimento para vocês se beneficiarem. Então, fica o meu pedido, né? Deixa sua curtida, compartilhe o vídeo, comenta aqui, porque dessa forma também se ajuda esse vídeo chegar cada vez mais longe. Quanto mais você comenta, compartilha, mais esse vídeo vai atingindo outras pessoas, tá certo? Então, muito obrigado. E é claro, não esquece nunca que a sua primeira riqueza é a sua saúde. Até a próxima, pessoal!